Falar sobre política, esquerda e direita no Brasil é um tema que divide opiniões e gera debates acalorados. Afinal, quem nunca se deparou com uma discussão em rodinhas de amigo, nas redes sociais ou até mesmo na família? Para começarmos a entender essa história, é importante ter em mente que os termos esquerda e direita são rótulos que representam diferentes visões de mundo, ideologias e propostas políticas. Mas calma, não estamos falando de uma linha reta, com dois pontos fixos. A realidade é muito mais complexa e cheia de detalhes. Se você é novo por aqui, somos o canal Melhor que Ontem, Pior que Amanhã, sempre em busca de autoconhecimento e melhoria como pessoa. Se inscreva e deixe seu like no vídeo. Você também pode ajudar o canal fazendo um pix de qualquer quantia para o link que está na descrição do vídeo. A divisão entre esquerda e direita na política é um tema que permeia o debate público há séculos, e no Brasil essa discussão se intensificou nas últimas décadas. Mas afinal, o que define a esquerda e a direita? Essa classificação, apesar de complexa, se baseia em divisões distintas sobre o papel do Estado, a organização social, a economia e os direitos individuais. De forma simplificada, a esquerda geralmente defende uma maior intervenção do Estado na economia, priorizando políticas sociais e redistribuição de renda. A esquerda também costuma defender direitos sociais como saúde, educação e trabalho, além de ser mais aberta a pautas como direitos LGBTQIA+, e movimentos sociais. Já a direita tende a defender um menor papel do Estado na economia, priorizando a iniciativa privada e o livre mercado. A direita geralmente se posiciona em favor de uma menor regulamentação estatal e de uma sociedade mais individualista, com menos ênfase em políticas sociais. Essa visão geralmente se associa à defesa da ordem social e da segurança, muitas vezes com posições mais conservadoras em questões como costumes e moral. É importante lembrar que essa divisão não é rígida, e existem nuances e diferentes coentes dentro de cada aspecto. Além disso, a classificação de um partido ou indivíduo como de esquerda ou de direita pode variar de acordo com a época e o contexto histórico. Se você discorda com o que foi dito até aqui ou tem algo a acrescentar, deixe nos comentários, é muito importante para nós. Principais diferenças ideológicas entre esquerda e direita. Papel do Estado. Aí que a coisa começa a ficar interessante. A esquerda geralmente defende um papel mais ativo do Estado na economia e nas questões sociais. Imagina o Estado como um pai coruja que cuida dos seus filhos, investindo em saúde, educação e serviços públicos para todos. A direita, por outro lado, prefere um Estado mais enxuto, com menos intervenção e mais liberdade para o mercado. É como se o Estado fosse a babá, que deixa os adultos brincarem livremente. Direitos sociais. A esquerda se preocupa bastante com a igualdade social e a justiça. Eles defendem políticas para proteger os mais vulneráveis, como o direito à saúde, educação, moradia e trabalho. É como se eles vissem o Brasil como um time de futebol, onde todo mundo tem que ter a chance de jogar. Já a direita foca mais na meritocracia e na liberdade individual, acreditando que cada um deve lutar pelo seu espaço e construir o seu próprio caminho. É como um jogo de corrida, onde cada um corre por conta própria, sem depender do Estado. Economia. Na economia, a esquerda geralmente é mais favorável à regulamentação do mercado, com foco em políticas de proteção social e redistribuição de renda. É como se eles vissem a economia como um jardim, que precisa de cuidados para florescer, com o Estado como um jardineiro. A direita, por outro lado, defende a livre iniciativa, a desregulamentação e a redução de impostos. Eles preferem a ideia de que o mercado se autorregule como um rio, que segue o seu curso normal. Segurança pública. A esquerda geralmente defende uma abordagem mais social para a segurança pública, priorizando a prevenção e o combate à desigualdade como forma de reduzir a criminalidade. É como se eles vissem a segurança como um quebra-cabeça, que precisa ser resolvido com várias peças, incluindo a educação, saúde e oportunidades para todos. A direita, por outro lado, se inclina para soluções mais punitivas, como o aumento do encarceramento e a tolerância zero à criminalidade. Eles pensam que a lei deve ser rígida para garantir a ordem e a segurança. Aproveitando o vídeo para deixar claro que tudo isso que foi dito até agora são visões e ideologias. Realmente, quando estão no poder, na prática, isso nem sempre funciona. Figuras que definem a polarização na política do Brasil. Jair Bolsonaro, ex-militar, político de longa data, emergiu como o principal representante da direita brasileira, ao adotar uma postura anti-establishment em meio à insatisfação popular com a política tradicional. Como presidente, ele defendeu pautas conservadoras, como o armamento civil e o combate ao comunismo, além de promover reformas econômicas liberais voltadas para o mercado.
como a reforma da Previdência. No entanto, seu governo foi marcado por controvérsias, especialmente na questão da pandemia de Covid-19, onde minimizou a gravidade da crise, e nas políticas ambientais que foram criticadas pelo aumento do desmatamento e enfraquecimento da fiscalização na Amazônia. Já Lula emergiu como uma figura central da esquerda brasileira, vindo do movimentos sociais, onde liderou greves e defendeu os direitos dos trabalhadores durante o regime militar. Fundador do Partido dos Trabalhadores, ele chegou à presidência em 2002 e implementou políticas sociais que transformaram o Brasil. Seu governo foi marcado por criação do Bolsa Família. Por outro lado, o governo Lula também enfrentou sérias críticas, principalmente devido a escândalos de corrupção, como o Mensalão em 2005 e posteriormente a Operação Lava Jato. Revelaram esquemas de desvio de dinheiro e pagamento de propina envolvendo membros do PT e grandes empresas. Lula foi acusado, condenado e preso, onde ficou mais de 1 ano e 7 meses na cadeia. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like. É claro que ninguém espera que você seja um especialista em política, mas entender onde os partidos se encaixam no espectro político pode te ajudar a navegar nesse mundo complexo. No Brasil, a coisa funciona mais ou menos assim. A esquerda geralmente defende políticas sociais mais amplas, intervenção do Estado na economia e direitos individuais, enquanto a direita costuma defender uma menor participação do Estado, liberdade econômica e valores tradicionais. Mas não pense que é só preto no branco. Existem diversos partidos que se posicionam em diferentes pontos do espectro político. A esquerda, por exemplo, vai desde partidos com propostas mais radicais até aquelas com visões mais moderadas. A direita também é diversificada, com partidos que defendem ideias liberais, conservadoras e até mesmo de extrema direita. E aí que você pode se perguntar, mas e os partidos que não se encaixam perfeitamente em nenhuma dessas categorias? É aí que a coisa fica mais interessante. Existem partidos que se posicionam no centro, com ideias que mesclam elementos de esquerda e direita, e outros que são considerados outsides, com propostas totalmente diferentes das tradicionais. Para ter uma ideia, alguns dos principais partidos brasileiros e suas posições no espectro político. É importante lembrar que essa classificação não é exata e que varia de acordo com o contexto e as diferentes interpretações. O importante é entender que o espectro político brasileiro é complexo e dinâmico, com uma variedade de partidos e ideias. Influência da mídia na polarização esquerda-direita. A mídia, seja ela tradicional ou online, tem um papel fundamental na maneira como as pessoas percebem e entendem a política no Brasil. A polarização em esquerda e direita tem sido intensificada pela maneira como a mídia aborda e retrata esses dois lados do espectro político. Um dos principais fatores que contribuem para a polarização é a forma como a mídia muitas vezes apresenta notícias e informações de forma tendenciosa, enfatizando aspectos negativos de um lado e ignorando ou minimizando os do outro. Isso cria uma sensação de que os dois lados são completamente opostos e incompatíveis, o que pode levar à formação de bolhas de informação onde as pessoas só consomem conteúdo que confirmam suas crenças pré-existentes. Além disso, a proliferação de fake news e desinformação nas redes sociais alimenta a polarização. A velocidade com que informações falsas se espalham online contribui para o clima de desconfiança e hostilidade entre os diferentes grupos políticos. As plataformas de mídia social, por sua vez, têm sido criticadas por não fazerem o suficiente para combater a desinformação e a propaganda de conteúdo odioso. Para combater a polarização, é importante que a mídia desempenhe um papel mais responsável na cobertura política, apresentando informações de forma imparcial, verificando a veracidade das informações e combatendo a desinformação. A sociedade civil também tem um papel crucial na educação midiática, incentivando o consumo crítico de informações e promovendo o diálogo e o respeito entre diferentes perspectivas.